Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia da 30ª Semana da Imprensa, junto com o Centro Universitário Fluminense. É um trabalho junto em parceria, né, com o curso de jornalismo. Então, vocês são muito bem-vindos. Obrigado já ao pessoal que já está entrando, a gente tem um pouquinho de atraso. E hoje a entrevistada é uma prata da casa, né, é a produtora do Fantástico, Angélica Abreu, deve estar entrando já, acabei de falar com ela, já estava preparada, já estava já bem afiada para entrar junto com a gente. Pessoal, vão colocando as perguntas, vão participando. No finalzinho eu vou recebendo aqui pelo Zap pela organização, que está fazendo uma bela organização, tá? A organização vai passar para mim todas as perguntas, vai passar para mim, vai fazer uma seleção, vai fazer uma peneira, e aí a gente começa a fazer as perguntas para nossa entrevistada, tá? Então, assim, é uma parceria da Associação de Imprensa Campista, junto com o Centro Universitário Fluminense. Deste ano, né, nesse ano em especial, está sendo feito um trabalho diferenciado por conta da pandemia e está tendo um grande sucesso. Está tendo um grande sucesso, por quê? Porque a gente está observando muito engajamento das pessoas, a gente está observando uma participação grande das pessoas em relação aos assuntos, em relação à imprensa. Não só colegas da imprensa, mas também pessoas que gostam do nosso trabalho, ou pessoas que têm curiosidade em relação ao jornalismo, também estão participando do nosso trabalho. Ou futuros alunos, os alunos estão participando em peso, então está sendo uma grande honra para a gente estar fazendo esse trabalho. Bom, a Angélica é uma produtora do Fantástico, já trabalha há alguns anos no Fantástico, produz diferentes quadros no Fantástico, né? E muitos deles, né, na área de comportamento, na área de saúde também. Então, a gente começa a entender como é que funciona o trabalho dela, e ela tá já buscando, vai entrar aqui já está buscando para entrar com a gente e também conversar um pouquinho sobre a rotina dela, sobre os desafios do trabalho dela, sobre os riscos, sobre como está esse clima na redação, como está o cotidiano com a pandemia, né? Como está todo esse mercado do jornalismo, né? E ela trabalha num veículo e também num produto bem diferenciado, né? Um produto que sai toda semana, mas a produção é intensa e ela está trabalhando já home office já faz um tempo, então ela já deixou bem claro que já faz um tempinho que não vai ali na redação, né? Ou está indo com baixíssima frequência por conta dessa pandemia. Bom, a gente vai. Eu estou esperando ela entrar, já temos aí 28 pessoas, né? Que estão aí estão participando da nossa live. Bom, pessoal, a gente saiu agora do minicurso do Vladimir Bianchini, que falou sobre perfil, né? Na área esportiva. E aí ele explorou diversos aspectos em relação a essa área do esporte que ele trabalha. Bom, pessoal, eu estou tentando aqui ajudar também a Angélica em relação a essa entrada, né? A gente não tem tanta intimidade também em relação ao Instagram, não faz isso todo santo dia, então também tem um pouquinho de a esse trabalho, tá? Então, acho que ela está entrando aí. Já botei aqui para visualizar, Oi? tá? Ela está entrando. Angélica, você já está ao vivo comigo, tá? E Ah, aí, como é que tá? legal! Gente, Foi desculpa, vocês estão difícil, mas com um rolou. envolvimento tecnologia muito grande, né? Gente, a Angélica falou para mim que estava tão ansiosa com o primeiro beijo, É tá? Então, mesmo? assim, já vou deixar para vocês que ela estava bem ansiosa. Agora ela entrou, agora ela está mais tranquila em relação a isso, tá bom? Angélica, seja bem-vinda, tá? A 30ª Obrigada. Semana da Imprensa. A Angélica, pessoal, é uma prata da casa, formou na Uniflu, morou em Campos, vai contar um pouquinho da vida dela em relação a isso. Então, assim, ela estudou, né, na FAFIC, então é formada, é uma jornalista formada na nossa instituição e que está lá na Rede Globo, de São Paulo. Então, assim, é uma honra estar recebendo a Angélica Abreu aqui com a gente. E seja bem-vinda, tá, ao nosso evento, tá bom? E, Angélica, conta um pouquinho pra gente como é que foi
esse começo, esse contato com o jornalismo? Ai, Boa gente, noite. eu tô. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Como é que tá aí? Tá ok, tá ok. Tá ótimo. Legal, legal. Olha, eu não tô nem tendo retorno, porque eu virei a câmera aqui, então eu não tô nem me vendo, né? Nem sei como é que eu tô. Tô tentando entrar em outro telefone aqui para ver se eu consigo me ver, enfim, ver o posicionamento, mas não tá rolando muito. Mas vamos lá. Então é isso mesmo, eu sou prata da casa, fiz a faculdade de jornalismo aí na FAFIC. Não morei em Campos, eu morei em Barcelos, muita gente deve conhecer, saí de um canavial aí, né? E eu amo muito jornalismo. A minha primeira experiência com jornalismo foi muito interessante. Eu sou de Brasília, eu nasci em Brasília, morei em Brasília até os 11 anos de idade. A minha mãe, meu pai se aposentou, a minha mãe também estava, enfim, na época do plano Collor, minha mãe foi demitida, apesar de ser concursada, e os meus pais resolveram se mudar para o interior do Rio, né, para ficar mais próximo da família do meu pai, então a gente foi morar em Barcelos. Aí eu terminei o segundo grau lá, aí antes de fazer a faculdade eu voltei para Brasília, fiquei quase um ano lá e trabalhei na assessoria de imprensa do BRB, que é o Banco Regional de Brasília. E lá eu era uma espécie de office boy, sabe? Office girl, digamos assim. Eu era aquela que fazia tudo. E era justamente na assessoria de imprensa. E eu sou uma pessoa muito proativa, então eu comecei a fazer a clipagem das meninas que eram estudantes de jornalismo. Então a paixão começou a surgir daí, pelo jornalismo, né? E quando eu regressei para Campos, eu ingressei na FAFIC, uma faculdade que eu tenho um carinho enorme. Fiz os meus melhores amigos na faculdade. Tenho professores que eu amo demais. Horávio de Campos é um deles. E é isso daí, eu amo muito o que eu faço, eu já fiz tudo no jornalismo, menos rádio. O resto, eu já encarei tudo. Então, a Bom, história começou um pouquinho por aí. Angélica, vamos, assim, você hoje atua, né, na Rede Globo de São Paulo, né, e você está num produto bem antigo na casa, né? Então, Sim, assim, o Fantástico, hoje, como é que é o seu trabalho no Fantástico? Como é que é o trabalho de um produtor no Fantástico? Explica pra gente. legal. Tá no Fantástico, eu acho que é uma realização de um sonho que talvez, eu não sei se é possível a gente dizer assim, um sonho que eu nunca sonhei, mas é um sonho realizado, né? Eu lembro que na época da FAFIC a gente fez uma viagem para conhecer o Projac. E as meninas, né, uma das minhas amigas, a Wilcimara, ela me trouxe uma memória que eu não lembrava. Na época eu trabalhava como na produção, ali a gente chamava de pauteira, né? Eu ainda estava na FAFIC e trabalhava ali na produção, nas pautas. E eu juntei um compilado num VHS de matérias que eu tinha feito e entreguei na mão do William Bonner. Isso a minha amiga Wilcimara me contou, né? Deletou isso da minha cabeça. Ou seja, o sonho de Deu uma estar. travadinha, mas deve estar voltando já a Angélica. Tá? Bom, tem muita coisa que a Angélica vai contar pra gente. Vamos lá, Angélica. Voltou aí? Voltou? Tudo ok? Voltou. Agora voltou. Vamos lá. Você estava Beleza. falando que você pegou um compilado e entregou na mão do William Bonner. Coragem, hein? Pois é, Coragem. coragem. E aí essa coisa deletou da minha cabeça, eu continuei trabalhando, enfim, trabalhei na TV Record aí de Campos. Tudo começou também na Folha da Manhã, foi o meu primeiro estágio, né, o meu primeiro contato com jornalismo. E depois Uhum. fiz assessoria, fui para a comunicação corporativa da Petrobras e acabou surgindo essa oportunidade de entrar para uma vaga temporária do Fantástico de 6 meses, que ela foi se renovando a cada 6 meses, se renovando. E graças a Deus eu consegui, né, ficar nessa vaga. Eu tenho um grande orgulho de fazer parte do Fantástico,
porque eu trabalho no meio de pessoas incríveis, pessoas muito profissionais. Eu tenho grandes amigos ali dentro. Então é uma grande honra, assim, sabe? Eu agradeço lá ao Papai do Céu, o universo, por ter, né, viabilizado tudo e para que isso tudo tivesse acontecido. É, e o trabalho, né? Como é que é? Como é que é esse trabalho? Porque vocês trabalham com séries, com E matérias mais bem trabalhadas, né? Matérias com um pouco mais de antecedência, não é o dia a dia mesmo, né? Não é tá, factual. Então, como é que é esse trabalho do produtor? tá, então é assim, no Fantástico a gente tem uma subdivisão ali dentro, né? A gente tem os produtores do dia a dia, que a gente trabalha nessas matérias diárias, no factual, e a gente tem um núcleo, que é o núcleo que eu participo, que é o núcleo de quadros e séries especiais do Fantástico, né? Então a gente tem um tempo de gravação muito maior, a gente grava durante 6 meses, 3 meses, e a gente trabalha com temas que são mais desenvolvidos, né? A gente acaba chamando de reality, porque a gente acompanha rotinas, né? Sem interferir na dinâmica das pessoas, mas a gente acompanha a rotina das pessoas. Exemplo disso, a gente fez uma série que eu tenho um grande orgulho dela, pelo tema dela e até pelo personagem central dela, que é o Casagrande. A gente fez uma série com Drauzio Varela, o Drauzio era o condutor dessa série, né? E o Casagrande era o personagem central dessa série. Então a gente Uhum. contou toda a história do Casagrande, o envolvimento com as drogas, como que isso começou, a luta dele por deixar as drogas, o envolvimento da família. E no meio disso tudo, a gente também conversou e a gente conviveu com pessoas comuns, como eu, você, né, e quem está assistindo a gente, que tem algum tipo de vício, ou seja, né, na bebida, cocaína, crack, maconha. Então, a gente tem esse tempo, né, de gravação e tem esse envolvimento com os personagens e a gente traz esse material que é sempre mais de uma matéria, né? Por isso que a gente chama de série. Então, é uma coisa que tem uma continuação. E a gente tem Uhum. um núcleo aqui em São Paulo e temos também um núcleo de duas colegas produtoras queridas que estão no Rio de Janeiro, que também fazem parte desse núcleo de quadros e séries. Bom, você já estava falando em relação ao Drauzio Varela, que você vira e mexe, você trabalha com ele, né? Tem essa relação com ele. Assim, como é que foi, como é que é o Drauzio Varela, né? E a grande polêmica que ele acabou se envolvendo em relação àquelas matérias do trans no presídio. E como eu sei que você não produziu aquela matéria, aquela série específica, mas você tem uma convivência com o Drauzio Varela, né? E você observou o caso. Como é que foi esse caso, né? Que foi uma agressão mesmo. Isso daí foi assim, o Drauzio, eu sou bem suspeita para falar dele, porque a gente convive com o Drauzio, né? Eu vou fazer o quê? 5 anos no Fantástico, e a gente troca mensagem, a gente trabalha junto meses direto, né? A gente está junto, a gente toma café, a gente divide um Uber, a gente anda a pé. E assim, o Drauzio é um amor de pessoa, é um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Como você falou, eu não produzi aquela matéria, foi uma matéria muito bonita que o Fantástico fez, muito corajosa, né? Porque a gente quis trazer à tona um tema que não é falado, né? Que são as mulheres trans, né? Se as mulheres trans que estão hoje em dia aqui dividindo um espaço comigo e com vocês, se elas já sofrem, né, preconceito, agressão, violência, imagina aquelas que estão no presídio, né? Então a gente quis, com muita coragem, com muito respeito, trazer esse tema. E o Drauzio teve uma postura, que é uma postura que ele tem com qualquer pessoa, em qualquer situação, que é o abraço, que é estender o carinho, que é receber a pessoa. O que eu entendo disso tudo é que o Drauzio ali, ele foi o que ele é, um médico,
O Drauzio é um médico amado e querido, e um ser humano com uma capacidade de compreensão, sabe, do todo, inexplicável. Então, naquele momento que ele levanta e abraça aquela mulher, ele está abraçando um ser humano, está abraçando um paciente que não interessa. Você vai deixar um paciente... Os médicos, eu entendo muito pouco de medicina, não entendo nada de medicina, mas sei que existe o juramento, né? Então, você vai deixar uma vítima morrer só porque ela, sei lá, cometeu algum crime? Vale a pena isso? Isso é correto perante essa honradez, né? Essa promessa que os médicos fazem? Isso vai de encontro ao que eles pregam, né? Então, ali ele não estava para julgar, ele não era juiz, ele não era advogado, ele não era nada ali, ele era médico e o Drauzio. Então, aquilo ali é uma tradução do que o Drauzio é. Um ser humano que estende a mão, estende o braço, que abraça quem precisa ser abraçado. Um paciente, um ser humano. Eu erro, eu peco, eu já fiz coisas erradas, vocês também que estão aí, né? Quem nunca cometeu algum tipo de, né? Pequeno, grande, não sei, né? Não receber um troco a mais e não devolver. Isso é um tipo de crime? Né? Então, vale a gente pensar nisso. Ali, naquele momento, ele não estava para julgar quem era aquela mulher. E diante ele amenizou uma agressão, mas fora as pessoas que estão no presídio, né, que era o caso daquela matéria, nós todos estamos vivendo um momento de grande agressão, né, de muitas agressões. Principalmente nós jornalistas, né? Nós jornalistas diante de um governo, diante de ações de governo, diante de ação de população, confiando em fake news e agredindo muitas vezes a imprensa. Para você, Angélica, qual é a sensação como jornalista, estando num grande veículo de comunicação, qual é a sensação que na redação, os colegas comentam, de que maneira os jornalistas que estão ali naquela emissora estão sobrevivendo, estão vivendo? O que a gente tem assim de informação, né? O nível, eu até peguei alguns números assim, botei aqui uma colinha para eu poder falar com vocês. A FENAGE, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, ela faz um estudo anual, né, sobre vários tópicos sobre jornalismo e questões relacionadas à comunicação. E ela fez um estudo comparativo de 2018 a 2019, que foi justamente no início, né, desse nosso novo governo. E o índice de violência contra os jornalistas em 2019 ele aumentou 54%. Esse é um dado muito preocupante para a gente, né? Porque a violência ela está em todo local, né? Ela está na rua, ela está virtual, ela está por e-mail, ela está nas redes sociais. Então a gente está tendo uma preocupação muito grande para trabalhar. Todos os jornalistas de todas as emissoras, eles estão... A gente se sente preocupado, né, com a nossa profissão. Como que a gente vai exercer a liberdade de imprensa, investigar crimes, denunciar coisas que estão erradas e até falar de coisas boas, né? Porque hoje o ódio gratuito ele tá passeando aí, né? E a gente recebe isso a todo momento. Então, o que eu percebo é que existe uma preocupação dos grandes veículos de comunicação com os seus funcionários, com seus radialistas, jornalistas, a equipe técnica, os repórteres cinematográficos, os técnicos, operadores de áudio. Então, o que a gente consegue perceber é que a gente tem feito tomado algumas atitudes para preservar um pouco a equipe, né? Teve uma vez que a gente teve que gravar no meio aí dessa pandemia, que a Globo está tendo uma preocupação enorme com a segurança
física, segurança da saúde da sua equipe de profissional e também com os nossos entrevistados, né? Mas assim, em alguns casos muito raros e com uma segurança muito concreta de gravação. Às vezes a gente vai para a rua gravar algumas coisas, onde a segurança ela é totalmente 100% controlável, sabe? E quando eu encontrei a equipe no local de gravação, que eu vi a nossa viatura, né, que a gente chama viatura, quando eu vi a viatura sem a logomarca ali da Globo, deu uma dorzinha aqui no coração, sabe? Porque é um orgulho muito grande você entrar naquele carro ali para sair para fazer uma matéria. E enquanto em momentos como esse de violência tão escancarada, né, de agressão gratuita, tipo, né, as emissoras terem que sucumbir, né, para preservar a integridade física dos seus funcionários, tipo a sua logomarca, né, que é o nome, né, que nem o nosso nome, a gente tem orgulho do nosso nome, sou Angélica Abreu. Então, assim, isso tudo é medida de segurança que as empresas têm tomado, né, para preservar, para não ser atingido por alguma pedra no meio da rua, né, chegar lá e o carro está todo quebrado, roubarem equipamentos. Então, assim, são medidas de segurança que as equipes, que as grandes empresas têm tomado, né? E isso a gente tem visto muito claramente agora nessas manifestações em Brasília, que os veículos de comunicação, eles não mandaram as suas equipes para lá, né, para registrar as manifestações, porque repórteres, né, jornalistas de jornal impresso e de colegas de jornal de TV, eles foram agredidos ali. Do nada, eles estavam ali para registrar um fato histórico no Brasil e foram agredidos do nada, né? Então, as emissoras, elas falaram assim, peraí, não vamos mais mandar as nossas equipes lá para Brasília por de morte, né? De agressão física. Assim, eu tive a oportunidade de passar alguns dias na Globo São Paulo, né? Na época eu tive a oportunidade de ficar uma semana lá no esporte. Na época Temos do o Thiago Barretão Leifert e aí, né? O tal. Barreto. Será que ele tá aí, o Barretão? A gente tem um amigo em comum. Ele falou que ia participar, o Fernando Barreto. O Fernando Barreto, pessoal, é um editor do Fantástico, né? Muito talentoso. Excelente, E né? é uma pessoa fantástica, né? Amor. Então, e aí a gente conhece algumas pessoas em comum, né, Angélica? Por causa do Fantástico, por causa da Globo aí também. Mas assim, eu fiquei uma semana em São Paulo e observei que é uma rígida segurança para entrar, né? Eu tive que me identificar, tiveram que ligar lá pro esporte, o cara teve que me buscar, aí o crachazinho e tal. Uma coisa muito séria. E aí, uma ou duas semanas atrás, teve o caso da nossa colega, né, que passou por uma situação muito complicada dentro da sede da Globo no Rio, né? Te dá medo, assim? Você tem receio de ir trabalhar, de por um acaso passar por isso, né? Ela é uma repórter, é mais conhecida e tal. Mas você tem receio? Às vezes bate um receio em relação a isso, Angélica? Talvez pelo fato da gente não ser repórter, né? As pessoas não conhecem Uhum. a gente, né? Mas o fato da gente estar com uma equipe que tem uma câmera, que tem um microfone, que tem um colega lá que está com uma mesa de áudio, né? Isso tudo já chama atenção e às vezes nem precisa ser da Globo, né? Só o fato de ter uma equipe composta ali já é motivo para algum tipo de violência, né? De algum tipo de agressão verbal, né? Eu não tenho medo, né? Eu até sou uma pessoa bem corajosa. Eu não tenho medo. Nunca passei por nenhuma violência física em relação à prática do jornalismo. Já tive algumas questões de agressãozinha verbal, bem leve, né? A gente está fazendo um quadro para o Fantástico, que é um quadro de homenagem às vítimas da Covid. A gente convida Explica pra gente como é que é, Angélica. a gente Explica pra gente como é que é esse quadro. Explica aí. a gente quis mostrar que as vítimas da Covid elas são muito mais que números, né? Então os números foram crescendo, 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 e aí a direção do Fantástico, o nosso diretor junto com toda a chefia, né, que dá todo o suporte para o nosso diretor,
eles decidiram que seria importante, sim, a gente entrar nessa história e dar nome a essas pessoas, a essas vítimas. Então, a gente começou a fazer um quadro de homenagem às vítimas da Covid. A gente busca histórias de vítimas, essas histórias elas estão concentradas num site chamado Inumeráveis, que é um site que todo mundo pode entrar e postar ali a história de algum amigo, algum ente querido que faleceu, contando a história, né, algo pessoal, algo que só aquela pessoa fazia, para ficar registrado ali. Então, a gente busca nesse banco de dados aí, né, algumas histórias. A gente sempre busca homenagear todo o Brasil, as culturas, as religiões, as raças. E a gente convida atores e atrizes para lerem um trechinho dessa história. Esse trecho é um trecho que ele é produzido por uma editora de texto específica para esse quadro, que ela, né, faz com todo carinho essa concisão, ela compila o que tem de mais emocionante ali, e a gente convida atores e atrizes para lerem aquela homenagem para essas pessoas, essas vítimas, né? E aí existe um trabalho que a gente faz, né? É uma equipe, né? Que faz isso, não sou só eu, tem a Gigi no Rio, tem a Maria no Rio, tínhamos outras colegas também, a Amanda aqui de São Paulo, a Cora do Rio. E então a gente faz um trabalho meio que de investigação, porque assim, a gente só tem o nome da pessoa que faleceu. Então a gente tem que sair procurando contato de familiares para perguntar se eles autorizam a gente homenagear essa pessoa, né? O Fantástico é muito misterioso por questão de autorizações, né, de confirmação de informação. E numa dessas confirmações, dessas ligações, né? Ah, você é parente da Angélica Abreu. Deus me livre, né? Porque sim. Ela faleceu de Covid. Sim. Ah, Entendi, não, entendi. sou. Você autoriza uma homenagem para ela no Fantástico? Não autorizo. Não, beleza. Então, numa dessas buscas que a gente faz aí pela internet, eu acabei chegando até uma pessoa que eu achei que ela fosse parente de uma das vítimas e falei, ó, eu sou Angélica Abreu, produtora do Fantástico, a gente está com esse quadro, a gente queria homenagear fulano de tal. Você é parente dele? Porque tinha o mesmo sobrenome e algumas coisas me induziram a chegar até essa pessoa. E aí ela me respondeu de uma forma que me assustou um pouco, porque é um quadro singelo, bonito, né? Apartidário, né? E a pessoa me respondeu que nem se ela fosse parente ela autorizaria, né? E eu senti ali um desconforto dela com o jornalismo, né? Então aquilo me deixou um pouco assustada. Eu falei assim, nossa, gente. Aí eu agradeci, falei assim, fulana, muito obrigada por você ter respondido a minha pergunta, né? Mas a gente só está querendo fazer uma homenagem, só isso. Então, eu acho que ela sentiu que ela foi muito agressiva com essa violência que está rolando aí agora, né? Então, eu acho que ela sentiu isso daí, ela deu um passinho para trás e meio que entendeu, né? Então, isso também acaba sendo um pouquinho desse ódio, dessa agressão, né? Desnecessário, mas bola para frente. A gente está aqui, eu falo que jornalista é um bicho muito corajoso, né? Porque a precisa gente dessa passa coragem por mesmo. essas coisas e a gente quer trabalhar, a gente quer ir para a rua e isso vai continuar acontecendo. Eu também dei uma pesquisada aí, eu vi que no mês de maio entraram 5 projetos de lei, né, na Câmara dos Deputados para fortalecer as punições em relação aos crimes contra jornalista, contra a comunicação. E isso é algo muito importante para a gente, porque isso vem justamente nesse momento de ódio que a gente está vivendo, nesse momento de agressão ao jornalismo, ao jornalista. Então, eu estou torcendo para isso daí ser aprovado e a gente ter uma penalidade mais concisa, mais densa, mais grave aos crimes cometidos contra o jornalista, né? Contra a comunicação, contra a imprensa.
Angélica, você já está há algum tempo trabalhando no home office, né? Desde do lado 16 de março. Como é que tá Exato. essa relação? Ai, olha, eu sinto tanta saudade da redação do Fantástico, mas tanta, que quando Uhum. eu vou para lá, eu sempre faço um videozinho assim e mando pro É, grupo né? que a gente tem do Fantástico, né? É um momento que a gente está tendo que se adaptar, mas a direção do Grupo Globo, da TV Globo, o nosso diretor do Fantástico, né? Seguindo toda a orientação da Globo, isso é algo imprescindível, a segurança de todo e qualquer funcionário da Globo. Isso é algo que, né, a gente fala assim, não, deixa ele gravar, fazer uma sonora, né, produzir. Não, Uhum. não pode. Vamos fazer É. uma videoconferência, vamos gravar diferente. Então, eles são muito preocupados com a nossa segurança, com a nossa integridade física, que a gente que a gente não contraia o vírus e que também que a gente não passe o vírus para os outros, para os entrevistados. Então, isso é algo levado super a sério pela TV Globo. Eu estou em casa desde, né, que você comentou aí, desde março, e Uhum. dá saudade ali da redação, de todo mundo, aquela brincadeira, às vezes uma tensão, corre daqui, corre dali. Mas Uhum. tempos melhores virão, mas mesmo assim, mesmo dentro de casa, mesmo com a limitação, a gente teve que aprender a fazer um novo jornalismo, né? A gente está tendo que usar essas redes, né? Esses novos sistemas de gravar conversa, de gravar reuniões, para a gente poder levar o nosso material, né, para o público. A gente sabe que esses meios de gravação de videocom às vezes deixam a qualidade aquém, né? Que o Fantástico, a TV Globo investe enormemente nessa questão de qualidade de imagem, de som, de Uhum. captação. Mas estamos aí, somos resistência, né? E tudo isso vai É, passar, se Deus quiser. o- a gente até tem uma coisa que a Angélica conseguiu pra gente, vamos dizer Ah, assim, um agrado, vamos dizer assim, né, Angélica? Na nossa conversa, né, de semanas atrás e tal, que a gente está conversando já há alguns dias, etc. Ela falou assim: vou tentar. Eu falei: então, beleza, tente, se conseguir, beleza. E aí ela foi atrás, vamos tentar mostrar, né? Acho que é melhor você falar o que você vai mostrar. tá, vou falar. Olha, Hum. quando eu comecei no jornalismo, na Fafic, eu logo comecei a fazer estágio, porque eu queria eu mesma pagar minha faculdade, eu não queria que meu pai pagasse, aquela coisa de ser independente. Então, eu consegui um estágio na Folha da Manhã, no jornal Folha da Manhã. Então, comecei a trabalhar lá, depois fui para a Record. E na Folha da Manhã, comecei na escuta. A gente escutava o rádio da polícia, do Corpo de Bombeiros, era incrível, que a gente ficava Uhum. sabendo tudo em primeira mão, assim, né? A gente tinha uma salinha ali, eu e as minhas colegas, a Viviane Siqueira, enfim, outras colegas também. E então, assim, depois que eu saí da escuta, a gente meio que passou assim para a redação, né? E eu sempre trabalhei na polícia, correndo atrás de bandido, indo em ML, e eu adorava isso, né? Dava aquela emoçãozinha. Teve uma vez que eu lembro que eu fui fazer uma matéria, acho que foi em Carapebus, de um vereador que foi assassinado, e eu estava com a equipe, e a gente correu atrás do carro da polícia. Eles, não, Angélica, mas a gente não pode perseguir a polícia. Eu falei assim, mas a gente tem que perseguir a polícia, senão a gente não vai saber para onde ele... Aí a gente começou a perseguir esse carro da polícia, aí a polícia parou, desceu com a arma, assim, bazuca, sei lá o quê, né? Aqueles armona assim, grandona. Ah, E aí eu e falei assim, aí? a gente quer seguir vocês, porque a gente é do jornal Folha da Manhã e a gente quer saber para onde vocês estão indo. Ele falou assim, a gente está indo para o Matagal tal, não sei o que, segue a gente. Aí a gente Que foi, isso? foi gostoso. Mas vamos lá. Por que eu dei essa introdução aí da polícia? Eu Ah, trabalho com um ser humano que é incrível. É incrível. O nome dele é hum. Valmir Salaro. Ele é daqui de São Paulo. Ele está na Globo desde 92. Eu fiz uma colinha aqui para eu não falar errado. E ele é uma grande inspiração para mim. Porque a voz dele já dá aquela coisa assim na gente, né? Quando
aparece a matéria dele com aquela vozona dele, assim, é uma delícia. A gente já E ele gravou atribui um negócio aí. alguns casos. Estão me ouvindo? Tá tudo aí? Tá, estamos ouvindo. Tá ok. Tá, né? Vambora. A gente já atribui alguns casos de crimes a ele, porque é ele sempre que faz isso daí. E eu pedi para ele, eu falei assim, Valmir, eu vou conversar com uns amigos lá de Campos, eles me convidaram para uma live, é a minha primeira live, eu estou insegura, acho que não vai ser legal. Você grava pra gente uma história contando como que é a sua relação, como que você vê essa questão? Você já sofreu algum tipo de agressão, ameaça, né? Porque o Valmir, ele é o grande nome do jornalismo em matérias Inicial. investigativas, né? Uhum. Então, olha, e aqui eu dei uma de produtora, viu? Eu improvisei uma coisa, uma gambiarrinha aqui, mas eu vou passar para vocês o conteúdo dele. Vamos lá, eu vou dar o play aqui. E vamos ver, deixa eu ver se o volume está no alto. Espero que vocês gostem, viu, gente? A gente fez com muito carinho isso daqui para vocês. E vocês que lidam com a área de comunicação no Brasil. Eu trabalho com a produtora Angélica Abreu na redação do programa Fantástico aqui em São Paulo. Cuido da área de segurança pública há 40 anos. Acho que a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Já trabalhei em rádio, TV, jornais e lidando nessa área, que é uma área extremamente complicada, complexa e perigosa no Brasil, já sofri ameaças, perseguições e até um caso de uma tentativa de agressão. Eu fui entrevistar um médico legista acusado de, quando ele estava de plantão no Instituto Médico Legal, onde ele trabalhava aqui em São Paulo, ele retirava os órgãos dos corpos e pegava e vendia esses órgãos para faculdades de medicina aqui em São Paulo e também em Minas Gerais, para que os alunos pudessem estudar em cima desses órgãos retirados dos corpos. Obviamente, isso é um crime, vilipêndio de cadáver, é um crime gravíssimo. Quando eu fui entrevistar esse médico, ele se revoltou, puxou o microfone e tentou quase que me agredir. Mas, no final, as coisas se acalmaram, ele não quis dar entrevista, eu peguei e fui embora. Esse médico foi condenado e também perdeu o cargo como médico quando trabalhava no Instituto Médico Legal. Uma outra história também que eu gostaria de contar para vocês, que marcou muito a minha vida pessoal e profissional, já tem algum tempo. Eu e o produtor Robson Cerantola, da TV Globo, recebemos uma denúncia de que existiria uma quadrilha de policiais civis que agia no interior de São Paulo. Essa quadrilha seria chefiada por um delegado de polícia, que comandava a delegacia lá da cidade. Muito bem, o que fazia esse delegado? Durante a noite, ele tirava os criminosos mais perigosos, que eram traficantes, assaltantes e homicidas, e levava para a beira da estrada, que passava do lado da cidade, e obrigava esses bandidos a assaltarem os motoristas de ônibus, de carro, de caminhões que passavam por ali. O produto do roubo, tudo aquilo que tinha sido roubado, era entregue para os policiais e eles dividiam entre eles. Os criminosos eram levados de volta para a delegacia, trancafiados nas celas e, como presente, como recompensa, eles recebiam drogas dos policiais. Nós soubemos desse caso, fizemos uma denúncia com base numa investigação feita pelo Ministério Público de São Paulo. Essa história teve muita repercussão. O resultado foi que esses policiais foram afastados, denunciados pelo Ministério Público e muitos condenados e passaram um tempo na cadeia. Por causa dessas denúncias, eu recebi ameaças por telefone, ameaças veladas, e policiais que me conheciam diziam que eu estava correndo um risco pelo fato de denunciar policiais perigosos e muito influentes na polícia de São Paulo. Essa fase foi complicada para mim, eu fiquei bastante tenso por causa da minha segurança e da segurança da minha família, mas continuamos acompanhando esses casos e depois as denúncias foram se concretizando e também toda a imprensa começou a cobrir essa história, quer dizer, e as ameaças diminuíram bastante. Já também tive um outro caso, quando a gente foi denunciar aí uma quadrilha de execução formada por policiais militares na cidade de Guarulhos. Esses policiais trabalhavam durante o dia e à noite eles saíam para
fazer o trabalho de justiceiros, a mando de comerciantes da periferia que estavam cansados de serem assaltados por pequenos ladrões, assaltantes que ficavam ali na porta dos mercados, das lojas. Esses comerciantes chamavam os policiais, pagavam, e os policiais saíam dos seus quartéis à noite, sequestravam esses criminosos, matavam e depois abandonavam perto de uma pedreira. Nós fizemos a denúncia, esses policiais foram afastados, eu cheguei a ser ameaçado por telefone, no meu telefone chegou a tocar música fúnebre, quer dizer, provavelmente algum recado assim, mais direto do que poderia acontecer comigo. Esses policiais foram punidos e continuamos fazendo matéria, obviamente teve muita repercussão, e quando esses casos têm repercussão, eu acredito, não sei se pode ser uma tese ou não, mas eu acredito que essas ameaças diminuem, porque esses policiais preferem, na verdade, responder os crimes dos quais eles estão sendo acusados, negarem esses crimes, do que tentar alguma coisa mais grave contra um jornalista, uma equipe de jornal, de rádio, TV. Mas isso é só uma tese, porque nada a gente pode prever. Então é isso, o meu trabalho nessa área é lidar com o crime, com a violência há muito tempo. Às vezes eu brinco, pelo fato de eu não ter estudado, eu continuei repórter de polícia praticamente a vida toda, já estou pronto e prestes a me aposentar, mas estou aqui falando com vocês, essa é a minha vida, bom trabalho para vocês, aqueles que estão na faculdade, desejamos que daqui a pouco estejam junto com a gente nas redações, fazendo esse trabalho que é fiscalizar o poder público e colocar uma luz em cima desses fatos graves que comprometem a vida da sociedade e colocam em risco as vidas de todos os moradores do Brasil. Muito obrigado, boa sorte, e eu que agradeço essa oportunidade. Valeu, um abraço a todos. A gente que agradece. A gente que agradece. Depois dessa, não é é difícil falar, né? Salário, gente. É. Não é um presente trabalho. Aí, ó, tá falando de novo. Falando de novo, colocou no looping aí. Angélica, pô, foi uma honra receber esse presente dele, viu? Foi uma honra aqui para nossa live. Obrigado aí pelo trabalho. Obrigado pelo trabalho, viu? Que bom que ele condecorou aí com muita honra o que a gente está fazendo, né? Obrigado mesmo. E eu, assim, a gente sempre no finalzinho da live, a gente recebeu esse presente de Valmir Salário também. Eu não sabia que era grande assim, ele dava tantos exemplos, mas foi bem bacana. E a gente já vai caminhando para o final. Então, eu tenho que... Já. Eu te falei que ia ser bom. Bom, e aí eu tenho que fazer umas perguntinhas para você, porque o pessoal deixa no chat. E aí a organização dá uma selecionada e manda para mim. E aí eu vou pedir para você para a gente ser rapidinho, tá? Qual foi a sua maior dificuldade que passou trabalhando no Fantástico? Olha, para ser sincero, eu acho que eu nunca tive uma dificuldade trabalhando no Fantástico, assim, sabe? O Fantástico, ele fornece tanto instrumento para a gente trabalhar, a gente tem tanta base, tanto apoio, que não, nunca. A gente sempre consegue, a gente ainda conta com a ajuda dos colegas, viu? Quando a gente está sobrecarregado, que é uma matéria muito pesada, sempre tem um produtor que ajuda, o chefe de reportagem que bota alguém para ajudar a gente, a chefia, sabe, da redação. Então, não, lá é legal. Você já passou por algum tipo de perseguição na rua? Já passou por alguma coisa meio perigosa, assim? Meio... Olha, teve uma vez que a gente foi gravar em São Bernardo, a gente estava fazendo uma série com o Drauzio sobre pessoas obesas. E a gente foi gravar num parque com um desses personagens, tipo, ele lá correndo, malhando para perder peso, mostrar que ele, né, tá entrando no ritmo. Quando a gente voltou pro carro, o carro tinha um papel escrito falando palavras agressivas pra gente, em relação à Globo. A gente sentiu que as pessoas que estavam ali eram pessoas estranhas, elas começaram a chegar perto do nosso carro. O Cris, que é o nosso técnico maravilhoso, que trabalha com a gente, ele é muito safo, ele percebeu, tipo, subiu no meio-fio, saiu correndo
e a gente saiu de lá. Foi uma sensação estranha pra gente. Uhum. Vamos lá. Em relação àquela invasão que teve na Globo Rio, em relação à Marina, né, e tal, ficou na frente do rapaz lá, o rapaz ficou ameaçando ela. Você acha que, apesar de não ter sido ligada, relacionada a uma ideologia governamental, você acha que esse tipo de invasão é um sinal de alarme? A pergunta é do Wellington. Tá, eu acho que não. Eu acho que não, porque ali, no meu ponto de vista, estou aqui em São Paulo, né? Mas acompanhei de longe, enfim, esse caso. Eu acho que ali é mais uma questão de fanatismo mesmo. Como quando você é fã de uma atriz, de um ator. Ele era fã da Renata, né? E era o aniversário dela e ele queria dar os parabéns para ela. Então ali eu não vi nada mais grave ou agressivo, ou nesse ponto não. Eu acho que é mais uma questão dessa coisa do fã com ídolo, com jornalista ídolo, né? Tipo eu com Valmir, assim, fã do Valmir, assim, só que eu só dou um abracinho nele. Só mais uma pergunta, rapidinho. Você acha que, de uma maneira simples, se as pessoas soubessem separar o jornalista enquanto indivíduo da empresa jornalística, as coisas seriam diferentes? Ou o problema é mais além desse? Eu acho que o problema é o jornalismo, porque mesmo o jornalismo independente, ele também sofre agressão, ele sofre violência. Então, eu acho que essa violência física, essa violência verbal, ela não é só atribuída a uma empresa, né? X ou Y. Eu acho que é em relação ao jornalismo, porque a gente bota a boca no trombone, a gente denuncia, a gente fala que está errado, a gente fala que aquilo não está certo. Então, mesmo o jornalista independente, ele também sofre esse tipo de agressão. Maravilha, Angélica. Só tenho que te agradecer pela sua presença, pelas suas palavras, pelas suas reflexões, também pela sua experiência. Obrigado Eu quero mais! por ter aceitado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rapidinho antes Pode fazer, pode falar. Pode. É que eu sou muito emotiva. Ah, Olha, eu queria mandar um beijo para todos os meus amigos da faculdade, da FAFIC, tá? Uhum. Eu tô com uma foto aqui que é de, tipo, aquelas coisas que a gente faz na época da formatura, tá? E aí eu tô com uma foto, eu queria só botar um takezinho dessa foto aqui e falar para eles que eu amo todos os meus amigos da faculdade, que o momento que a gente viveu junto foi incrível, que eu agradeço a cada um deles por tudo, por todo o carinho, todo o amor, sabe? A galera do jornalismo, a galera de publicidade, sabe? Do marketing, de tudo, sabe? Eu sou muito agradecida a todos os veículos pelo qual eu passei, a Folha da Manhã, a TV Record Campus, enfim, o SBT de Uberlândia, a comunicação da Petrobras, que eu trabalhei tantos anos lá, e todas as outras empresas que eu passei. Eu sou esse profissional que eu sou, né? Estou hoje na empresa que eu mais amo, que é a TV Globo, que eu tenho, eu vou falar igual paulista, tá? Paulistano, um puta orgulho. Um puta orgulho. Globo, e fazer parte dessa Beleza. E é isso aí, gente. Obrigada. Eu que agradeço a vocês, viu? Por tudo, por esse espaço. Muito obrigada. E quero mais convites, porque eu gostei, viu? Aí, ó, tá vendo? Gostou. Bom, Angélica, obrigado por ter participado da nossa 30ª Semana da Imprensa. É a parceria entre a Associação de Imprensa Campista, que o Wellington é o presidente, tá? Que indicou seu nome, que foi atrás e tal. E o Centro Universitário Fluminense. Eu sou professor na faculdade de fotografia. Aí, ó. Tá vendo? Centro Universitário Fluminense, que a nossa coordenadora de jornalismo é a professora Simone, né? Então, assim, obrigado pela presença. E, pessoal, hoje a gente está encerrando essa quinta-feira, né? Tem mais pela frente, muita coisa boa pela frente. Hoje foi um mini curso e foi a live com a Angélica Abreu. Angélica, bom trabalho, tá? Boa sorte aí em São Paulo, boa sorte na Globo, boa sorte no Fantástico, muitas pautas boas.
Só me chamar no Instagram aí, Em- @Angel_Abreu. Quiser me mandar pergunta, quiser qualquer coisa, só me chamar aí no direct. Maravilha. Obrigado, viu? Tchau, Angélica. Boa Beijo, noite. gente. Obrigada a você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.